Dizem que um homem comum, condenado à pena de morte, fez um último pedido antes da sua execução: papel e lápis. E durante alguns minutos ele escreveu uma carta. Mas não era uma carta comum, não era só uma carta de despedida. Era uma carta carregada de verdade, uma verdade que poucos têm coragem de encarar. E quando eu tive contato com essa história, eu fiquei pensando profundamente até que ponto aquilo que acontece dentro da nossa própria casa influencia o adulto que os nossos filhos vão se tornar. Porque às vezes a gente acredita que são as escolhas de lá de fora que definem tudo, mas muitas dessas escolhas começam a ser construídas dentro de casa, bem antes. E a carta dizia mais ou menos assim: Mãe, quando essa carta chegar até você, provavelmente eu não estarei mais aqui. Hoje eu estou sentado em uma cela, esperando pela minha execução. E enquanto penso em tudo que aconteceu na minha vida, uma coisa não sai da minha cabeça. Se houvesse justiça completa neste mundo, talvez nós dois estivéssemos pagando por isso, e não apenas eu. Mãe, você não apertou o gatilho de nenhum crime que eu cometi, mas muitas das escolhas que me trouxeram até aqui começaram muito antes. Começaram dentro da nossa casa. Você se lembra quando eu ainda era uma criança e levei para casa um brinquedo que não era meu? Eu disse que tinha encontrado, mas você sabia que eu tinha pegado de outra criança. E mesmo assim, você não disse nada. Você só pediu para que eu escondesse, para que ninguém descobrisse. Você se lembra quando eu comecei a trazer pequenas coisas que não me pertenciam? Dinheiro, objetos, coisas que eu dizia que tinha ganhado ou encontrado. Você desconfiava, mas preferia fingir que acreditava em mim. Lembra quando o pai tentou me corrigir, quando ele percebeu que eu estava mentindo, que eu estava roubando? Você brigou com ele, disse que ele estava sendo duro demais comigo, e naquele dia ele foi embora. Eu era só um menino naquela época, mãe. Um menino aprendendo o que era certo e o que era errado. Eu precisava de alguém que me dissesse não. Eu precisava de alguém que me corrigisse. Mas muitas vezes o que eu encontrei foi silêncio ou aprovação. Com o tempo, eu cresci. Aquele menino virou um adolescente que já não respeitava limites. Eu comecei a andar com pessoas erradas. Comecei a fazer coisas cada vez piores. E cada passo errado parecia mais fácil que o anterior. Até que um dia eu me tornei esse homem que hoje está sentado em uma cela aguardando o fim da própria vida. Mãe, eu não escrevo essa carta apenas para te culpar. Eu também fiz minhas escolhas. Eu também sou responsável pelos meus atos. Mas eu queria que você soubesse que quando eu era apenas uma criança, eu precisava de correção e não apenas de aprovação. E mesmo assim, eu te perdoo. E antes de partir, eu tenho apenas um pedido: que essa carta chegue ao maior número de pais possível, para que eles entendam que aquilo que acontece dentro de casa pode definir o tipo de adulto que um filho vai se tornar. Obrigado, mãe, por ter me dado a vida e por ter, sem perceber, me ajudado a me perder dela. Assinado, seu filho delinquente. Quando a gente escuta algo assim, dói. Dói porque não é só uma história, é um alerta. Amar um filho não é só proteger, é orientar, corrigir, dizer não quando for preciso. É na infância que tudo começa. Quando tudo é permitido, a criança cresce sem entender limites
E lá na frente, a vida cobra. E às vezes cobra cara. Um filho sem direção não fica sem caminho. Ele só encontra o caminho errado. E o mais difícil é que muitos pais só percebem isso quando já está doendo demais, quando já saiu do controle. Por isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Ainda dá tempo, ainda dá para ajustar, para se aproximar, para ensinar, porque são nas pequenas coisas do dia a dia, no deixa para lá, no não é nada não, que o futuro vai sendo construído. Então guarda isso no seu coração. Quando seu filho erra, você corrige ou justifica? Porque essa resposta pode mudar a vida dele. E no fim, seu filho não precisa de um pai ou de uma mãe perfeitos. Ele precisa de você na vida deles e com coragem para educar.